Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, a Igreja nos proporciona a graça de contemplarmos o Evangelho em que Jesus é questionado sobre o imposto pago ao imperador. É lícito ou não é lícito pagar o imposto? Jesus responde a partir de uma moeda, dizendo: de quem é a face nesta moeda? E eles disseram: de César. Então Jesus deu uma máxima muito preciosa para nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus mostra que os seus seguidores respeitam as autoridades constituídas. Em maneira alguma os cristãos querem, de alguma forma, derrubar as autoridades simplesmente por derrubar. Na verdade, se olharmos na Bíblia, nós não vamos nunca ver Jesus com essa preocupação, nem os apóstolos tinham esta preocupação. Mesmo sendo perseguidos pelas autoridades, eles diziam que era para obedecer às autoridades. Mas tem um porém. Jesus, quando fala sobre a questão da autoridade e reconhecendo a autoridade humana, ele vai dizer também a respeito de uma outra autoridade, a autoridade que é de Deus. Então, além da autoridade humana, existe a autoridade de Deus. Ou melhor, a autoridade humana existe porque existe uma autoridade maior, a autoridade de Deus. Aqui existe algo importante para que a gente possa pensar. A autoridade humana nunca pode contrapor a autoridade de Deus. A autoridade humana nunca pode contrapor a liberdade do homem de prestar culto a Deus. Nós vemos hoje uma sociedade cada vez mais fechada a Deus. Não somente a igreja, mas a Deus e tudo aquilo que remete a Deus. Nós vemos na escola, tem lugares que são proibidos falar o nome de Deus, fazer oração. Isso é um grande absurdo. E dizem, o Brasil é um estado laico e porque é um estado laico isso não pode acontecer. É uma falta de compreensão do que significa realmente o Estado laico. Estado laico significa que não temos uma religião oficial, mas não que somos ateus. Não que não podemos prestar culto a Deus. Não, pelo contrário, a nossa própria Constituição nos garante a oportunidade de ter a liberdade religiosa e de a liberdade religiosa segundo o nosso culto, segundo a nossa fé. Então, queridos irmãos, quando a autoridade humana se contrapõe à de Deus, nós não podemos ter dúvida a quem obedecer. São Pedro mesmo diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A Deus antes que aos homens. E de alguma forma, os apóstolos, eles de alguma forma não obedeciam às autoridades quando elas diziam que eles não podiam pregar em nome de Jesus. Os apóstolos não obedeciam, mas cumpriam aquilo que Deus havia dito a eles. Então, queridos irmãos, não estamos aqui para obedecer ou desobedecer a autoridade, nem questionar. Só estamos aqui para dizer que existe uma autoridade maior. E quando as autoridades dos homens contrapõem a autoridade de Deus, não temos dúvida a quem devemos escolher. É Deus. Obedecer primeiro a Deus. Que o nosso Brasil, que todos os brasileiros possam compreender essa grande dimensão. Dai a César o que é de César, o que é de direito, o que devemos realmente cumprir como bons cidadãos. Mas dai a Deus o que é de Deus. Isso não é negociável. A Deus deve ser dado o que é de Deus. E a grande pergunta que fica para nós, para que possamos meditar neste Evangelho, é essa: estamos dando aquilo que é de Deus? Porque se não estamos dando, estamos roubando de Deus. E isso é muito sério. Não estamos sendo justos. Então que possamos viver a justiça. Primeiro dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.